Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e o Momento Consulte de hoje, ele de certa forma rememora um pouquinho do que nós fizemos no episódio 68, tratando de reforma tributária, e naquela oportunidade nós trouxemos algumas observações sobre o PLP 108 de 2024 no que tange ao ITCMD, informações que são úteis àqueles que nos acompanham e que estão preocupados aí com a marcha incessante da reforma tributária, bem como ao episódio 67, onde nós fizemos menção ao PLP 125 de 2022, que foi trazido à discussão no âmbito do Senado Federal e que envolve o Código do Contribuinte. E por que esse tema é importante? Porque o tema de hoje, voltando ao PLP 108 de 2024, tem por objeto a discussão específica sobre alguns pontos acerca do processo administrativo tributário do IBS. Lembrando que o processo administrativo tributário da CBS vai ficar sob responsabilidade do CARF, né? E vai haver realmente uma estrutura no âmbito do comitê gestor para se discutir o IBS no âmbito do contencioso administrativo. É bom lembrar que isso é decorrente da emenda constitucional 132 de 2023, né, e que haverá aí uma necessidade de estrutura, de uniformização, porque serão órgãos julgadores e nos parece que o melhor seria, considerando que temos dois julgadores distintos, né, que se fizesse lá na frente uma Câmara específica de uniformização do IBS e da CBS, lá no âmbito do CARF, trazendo-se como os representantes do IBS, para que não houvesse conflito de decisões no âmbito do IBS e da CBS. O que nós, infelizmente, já vaticinamos deve acontecer enquanto não se fizer algo dessa natureza. E a ideia, naturalmente, não é minha, é tomada emprestado, né? Alguns colegas aí acabam sustentando essa defesa, como a minha querida amiga, a doutora Natália Dib, né? Que sustenta, inclusive, a ideia de um órgão comum do IBS e da CBS no âmbito do CARF para uniformizar os entendimentos, e ideia com a qual eu concordo absoluta e integralmente, né? É bom lembrar que nós temos, além do PLP 68, que nós já trouxemos algumas informações e que nós voltaremos a trazer debaixo do guarda-chuva da emenda constitucional 132, e o PLP 108, que trata da estrutura do comitê gestor, do ITCMD, como nós vimos anteriormente, e também do processo administrativo fiscal, temos outras 50 projetos de lei complementares. Entre eles, o PLP 50, que trata de matéria semelhante a este tratado aqui, neste capítulo que envolve o processo administrativo tributário, e que no PLP 108 de 2024 estará contido lá nos artigos 65 a 115, instituindo todo o processo e definindo aí o lançamento de ofício no que diz respeito ao IBS, né? A base para tudo isso está lá no artigo 156b do texto constitucional trazido pela emenda, segundo o qual os estados, o Distrito Federal, os municípios, né, de forma integrada no comitê gestor, deverão, inciso 3 do 156b, decidir o contencioso administrativo. E parágrafo 6º desse dispositivo constitucional diz que o comitê gestor, né, a Administração Tributária da União e a Procuradoria-Geral da Fazenda vão compartilhar informações fiscais relacionadas aos tributos previstos no 156A, leia-se IBS, e 195, quinto, diga-se CBS, atuando com vistas a harmonizar normas, interpretações, obrigações acessórias e procedimentos a eles relativos, o que nos leva a crer que não é impossível que haja uma Câmara Superior dedicada exclusivamente, né, à harmonização das decisões do Comitê Gestor do IBS e do CARF, até para que não tenhamos aí uma confusão no texto legal maior do que a que temos hoje. Ainda diz o parágrafo 7º que o Comitê Gestor
né, e a administração tributária podem implementar soluções integradas, o que significa dizer que deve sim haver algum trabalho em conjunto de força-tarefa, de interpretação, de sistema consultivo, enfim, junto ao CARF e junto ao comitê gestor no que diz respeito ao julgamento. E lembrando que o setor consultivo, ele não depende do contencioso, é outro setor, é o setor consultivo, né? O fato é que pode haver integração do contencioso e esta é uma solução que não nos parece impossível de acontecer, né? O próprio PLP 68, que nós já tratamos disso, prevê essa possibilidade lá no artigo 306, na linha do que nós acabamos de falar da emenda constitucional, que o Comitê Gestor do IBS, a Receita Federal e a Procuradoria vão atuar com vistas a harmonizar. E o artigo 309 do PLP 68, ele diz que compete ao Comitê de Harmonização uniformizar a regulamentação, a interpretação, por isso eu falei em consultas, né, relativas ao IBS e CBS e em relação às matérias comuns, né? Ainda define no 310 a competência de um fórum de harmonização, que poderá ser criado a partir da lei complementar, que virá a nascer a partir da conjugação dos interesses do PLP 68 e do 108, lembrando que ainda há o 50, que trata do tema, e aquele PLP que nós citamos aí, que está no Senado Federal de 2022. Lá no artigo 311 ainda do PLP 68, consta a informação de que ato conjunto do Comitê de Harmonização, das administrações tributárias e do Fórum de Harmonização Jurídica de Procuradorias tem que ser observado a partir da data da publicação oficial, né, nos atos administrativos decisórios, tá, toda e qualquer orientação que venha a ser dada. O projeto de lei, ele é dividido aí em capítulos, em seções, subseções, e basicamente ele traz, a partir do artigo 65, capítulo 1, normas processuais, onde vão haver as disposições preliminares, os atos, termos processuais, formas, prazos, intimações, vícios e nulidades. No capítulo 2º, o lançamento de ofício. No capítulo 3º, o contencioso propriamente dito, né, onde ficam previstas as diligências, a desistência, a revelia, provimentos vinculantes. A seção 5ª, ainda dentro do capítulo 3º, trata dos recursos. Teremos recurso do ofício, recurso voluntário, o recurso de uniformização e pedido de retificação, tá? Além de um incidente de uniformização. Já nos últimos 2 capítulos deste processo administrativo tributário, nós temos os órgãos de julgamento, né? Teremos uma primeira instância de julgamento, uma instância recursal e uma terceira instância de uniformização de jurisprudência, além de se tratar da representação da Fazenda e dar aí as disposições finais que o tema merece. Dentro desse PLP 108, né, fazendo referência mais uma vez à existência do PLP 50 de 2024, né, que trata também dessa temática que acreditamos deva ser aglutinado nesse momento, bem como ao PLP 125 de 2022 lá no Senado, que trata dos direitos e garantias do contribuinte, onde há muito texto envolvendo o processo administrativo fiscal, nos cabe agora apresentar aí 12 pontos que merecem observação e atenção daqueles que nos acompanham. Primeiro ponto, princípios que estão sendo seguidos na organização, pelo menos consta no texto da lei, né? Simplicidade, verdade material, ampla defesa, contraditório, publicidade, transparência, lealdade e boa-fé, motivação, oficialidade, cooperação, eficiência, formalismo moderado, razoável duração do processo e celeridade na tramitação. Em dado momento nós iremos comentar, mas é principiologia, ou seja, dando um norte, um vetor a ser seguido. Segundo, a formação, a tramitação e o julgamento, todo ele será eletrônico. Por isso, hoje você ter o teu domicílio eletrônico atualizado é muito importante. Estabelecer-se que quem tenha e que fale em nome da empresa seja o representante legal para o processo, que pode ser o contador e, via de regra, é o advogado, ou quem tenha conhecimento para discutir. Essa é uma outra observação. Todo o processo será eletrônico.
né? Então eu posso estar no município lá no Nordeste ou no interior do Brasil, lá no norte do Brasil, e ainda assim nós teremos o acesso eletrônico ao sistema. Terceiro item que merece atenção diz respeito aos prazos, e isso ainda acreditamos deva haver mudança, porque está se estabelecendo uma contagem de dias úteis, excluindo aí sábados, domingos e feriados, com uma suspensão entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, férias, né? E prazo de 20 dias úteis da impugnação administrativa. Ora, isso na realidade leva em consideração alguns problemas que nós temos que levar e acreditamos que isso deva ser melhorado no projeto de lei, trazendo-se aí o prazo padrão de 30 dias, mesmo que sejam úteis. Lembrando aqui que existe uma desconsideração e um conflito lá no que diz respeito ao PL 2483 de 2022, que também trata de temática semelhante, para o qual nós remetemos à leitura. Um quarto item de atenção tem que haver a consideração quanto às hipóteses de impedimento, ou seja, o julgador que tenha sido, ou seja, contabilista, advogado, consultor ou empregado do sujeito passivo, não pode ter atuação livre, ele será impedido. Então, nós advogados, quando nos tornamos aí como julgadores, nós temos a anotação lá na carteira da OAB, dizendo que nós não podemos representar contra o Estado. E essa é uma previsão que vem crescendo, de tal forma que os julgadores têm que se dedicar exclusivamente à atividade de julgador. Evidentemente, ele poderá atuar em outras frentes, mas na área do contencioso administrativo tributário ele fica limitado a esta atuação. Outra questão que merece nossa observação diz respeito ao artigo 82, que prevê a possibilidade de adoção de procedimentos de solução consensual de controvérsias tributárias, já na linha do Código de Processo Civil, na linha do Common Law americano, em que nós temos aí que buscar acertos, soluções consensuais para se chegar aí a soluções que envolvam controvérsias tributárias. E é óbvio que isso vai depender de lei específica, critérios, limites, em ato do comitê gestor, ou seja, não é matéria de lei complementar, é matéria de lei ordinária. Um outro item, mas que chama a atenção e que está rigorosamente contrário ao projeto do Código de Defesa do Contribuinte, diz respeito à produção de provas. O projeto do PLP 108 diz que a previsão de que as provas possam ser apresentadas se extingue no momento da apresentação da impugnação. Ora, nós sabemos que às vezes as provas vão sendo construídas no decorrer do processo e não há previsão de possibilidade de protesto pela juntada posterior, o que nos parece ir contra o conceito de verdade material ou verdade real, né? E também não há nenhuma previsão de requerimento de diligências por parte do sujeito passivo, o que, a nosso ver, limita a atuação da defesa, colocando em xeque o conceito de ampla defesa, de contraditório e, principalmente, não dá condições de igualdade de disputa entre as partes envolvidas. De um lado, a representação do ente tributante e, do outro lado, a representação do contribuinte. É bom lembrar que o PLP 125 de 2022 traz textualmente que a ampla produção de provas tem que ser garantida e estabelecer limitações para que haja aí uma prevalência de celeridade de prazo, é retirar o direito de ampla defesa e contraditório, o que fere frontalmente os princípios anteriormente citados quando começamos a falar, principalmente a questão aí da eficiência, a questão do processo do contraditório e da ampla defesa. Esperemos que este dispositivo seja mudado, seja alterado e que nós tenhamos aí a possibilidade de apresentação de prova a qualquer momento, porque deve prevalecer sim a verdade material dos fatos ou a verdade real para que haja realmente a comprovação. Ora, o processo administrativo fiscal não prescinde disso. É diferente do processo judicial. No processo tributário, eu posso realmente mostrar como as coisas são e geralmente por quem convive com essa situação e tem experiência profissional que lhe permita julgar.
Uma outra disposição trazida e que merece atenção é a dita manifestação fiscal da autoridade lançadora e que nos causa aí uma certa preocupação em face das razões do sujeito passivo, né, que possa ter autuado, permitindo à autoridade alterar o lançamento diante de um vício sanável ou da necessidade de sua reformulação, o que põe em xeque não só a questão do comentário anterior, porque teríamos aí a produção de prova limitada ao momento da impugnação, e teríamos que abrir um novo prazo para impugnação em função das alterações, tendo em vista o equilíbrio das partes, né, a própria questão da publicidade, da transparência e do princípio da simplicidade que são tratados quando comentamos aqui. Esperamos aqui, evidentemente, que haja um espaço para que esse tipo de coisa ocorra. Hoje já é possível em algumas circunstâncias essa correção, mas aqui gera uma certa insegurança que nós vamos ter. Uma outra questão que merece atenção e nos parece um grande avanço são as questões envolvendo aí os provimentos vinculantes, as súmulas do STF, decisões em controle concentrado de constitucionalidade, ou então difuso com resolução do Senado, repercussão geral envolvendo o STF e recursos repetitivos, né? Porque hoje nós não temos aí uma previsão. Todavia, no projeto existe aí uma previsão de suspensão de julgamentos quando se está discutindo uma questão e que pode redundar numa súmula ou coisa do gênero, o que pode trazer um risco de ineficiência do dispositivo. Outra questão que também merece atenção são os chamados atos administrativos vinculantes decorrentes da competência constitucional do Comitê Gestor do IBS, no sentido de uniformizar a interpretação e a aplicação da legislação do IBS, o que traz aí o conceito de súmulas e contextos semelhantes a serem aplicados. A novidade que temos aqui, que será aplicado, pelo menos na esfera do próprio Comitê Gestor do IBS, é a segunda instância da estrutura criada, criar um recurso de uniformização, ou seja, estados, né, teremos 27 câmaras, uma para cada estado, envolvendo os municípios daquele estado, o que nos parece complicado, porque você pega Minas Gerais com mais de 400 municípios e pega estados com poucos municípios, e aí nós teremos câmaras com maior volume de trabalho naturalmente. Mas a ideia, em princípio, é que cada uma das câmaras responda por um dos estados e haja uma câmara de uniformização, o recurso de uniformização na segunda instância, de forma que as posições contraditórias entre as câmaras existentes seja apaziguada, neutralizada, uniformizada no âmbito dessa segunda instância. Aqui entra a sugestão de que seria interessante a criação, no âmbito do CARF, de uma Câmara Superior específica de uniformização do IBS e da CBS. Por quê? Nós sabemos, como já disse em outra oportunidade, IBS e CBS são irmãos chifópagos, eles têm a mesma estrutura, a mesma espinha dorsal, e não há como se conceber decisões diferentes só porque o órgão julgador é diferente. Isso é pedir para gerar uma confusão. Então, esperamos que isso venha a ser criado e, como visto anteriormente, nós sabemos que isto é possível, né? Aliás, essa instância de uniformização de jurisprudência, a Câmara Superior, não terá a presença de contribuintes, o que nos deixa preocupados, embora não se fale que a função do processo administrativo é primar pela justiça, pelo equilíbrio, é bom lembrar que lá nos princípios originalmente falando, nós tratamos de simplicidade, verdade material, ampla defesa, contraditório, publicidade, transparência, lealdade e boa-fé, né? Além da motivação, da cooperação e da eficiência, o que significa dizer que nós temos que admitir que isso deva sim ser mudado. E uma última observação de todas as que fizemos ainda, são os potenciais conflitos que nós já observamos em julgamentos entre a CBS pelo CARF e o IBS, que nós esperamos aí, com o fórum da harmonização, venha a ser resolvido, pois caso contrário, nós não teremos muito caminho a não ser ir para o judiciário. De qualquer forma, um organograma que se permite entender a partir dessa estrutura que se está trazendo, é que nós teremos os julgamentos da CBS todas feitas pelo CARF,
né? E lá no âmbito do CARF nós teremos alguns desafios a serem vencidos, normas processuais que por si só serão diferentes das normas processuais aqui do comitê gestor, né? A contar pelos prazos aí, tempo de uniformização, tá? Que nós teremos que considerar, a própria morosidade nos julgamentos, ou até mesmo duplicidade de processos, né? Porque eu vou estar julgando uma discussão no âmbito do CARF e a mesma discussão no âmbito do comitê gestor, o que gera um trabalho hercúleo para duas frentes distintas que podem ter pensamentos distintos, né? E, como resultado, um potencial julgamento divergente, né? Quanto à estrutura, né, nós teremos então no âmbito do comitê gestor uma primeira instância composta de 27 câmaras, como nós falamos, em princípio cada uma representando um estado, né? Na instância recursal teremos outras 27 câmaras de julgamento, equivaleria ao pleno em nível de estados aqui, né, para revisão do julgamento feito em primeira instância, e teríamos acima uma Câmara Superior do IBS, instância onde haverá uniformização de jurisprudência, onde serão criados aí provimento vinculante, né, determinando aí uma série de orientações e que não tem previsão de participação da sociedade como um todo, né? Este provimento será um ato conjunto no Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias e do Fórum, né, de harmonização das procuradorias, o que nos leva a crer que nós continuaremos tendo aí o contencioso, trazendo aí uma série de problemas quanto à administração. Melhor seria tivéssemos julgamento do IBS e do CBS numa mesma estrutura, de formas a evitar essas discussões. Bom, há muito ao que se falar, são inúmeros dispositivos, e nós fizemos aqui a questão de apresentar apenas alguns pontos para chamar a atenção, principalmente aos colegas que militam no processo administrativo fiscal, sejam eles advogados, contadores, rábulas, né, pessoas que se especializaram aí na defesa administrativa, que há realmente uma discussão. E principalmente chamando a atenção que nós temos aí, além do PLP 125 de 2022, que diz respeito aí ao Código do Contribuinte, que traz muitas informações, também entre os muitos PLPs que nós temos, os 50, que também deverá ser, a nosso ver, aglutinado. Esperamos que o Congresso Nacional melhore muito esse projeto, porque da forma como ele está, ele realmente não está criando uma paridade de armas e criando uma situação que, infelizmente, traz uma situação em que o que o fisco determinar será o resultado. Consequência natural. Judicialização. É o que nós não queremos, porque o grande objetivo, e nós sempre sustentamos isso, do processo administrativo fiscal, essa é uma opinião isolada nossa, digo minha, né, é que o papel do Conselho de Contribuintes, do processo administrativo fiscal, é evitar erros absurdos que acabem indo para o judiciário e que acabem redundando em honorários de sucumbência, em prejuízo ao erário público. E é essa a grande função, porque no âmbito da defesa administrativa, nós temos condição de fazer prevalecer a verdade real dos fatos, a dita cuja verdade material. Esperemos, portanto, que isso venha a acontecer. Enquanto isso, ficamos aqui no aguardo de novas sugestões, novos questionamentos, dúvidas que possam existir decorrente deste e de outros materiais que nós já gravamos, bem como críticas, sugestões que você queira fazer. E para isso você tem dois caminhos. O primeiro deles é o nosso e-mail, que é o momentoconsulte@consulte.com.br, para onde você poderá mandar as suas sugestões em caráter privado, ou então, preferindo, aqui embaixo, você tem lá um espaço de comentários, nós sempre estamos lá lendo, e esperamos que você nos acompanhe. Mas aqui fica um pedido. Dê o seu like também, para que dê relevância a essa matéria, para que mais gente possa ver. Então, compartilhe esse material, faça a sua informação para que mais pessoas possam ter acesso, porque esse é um trabalho de cultura geral que nós temos o maior prazer em executar. Da mesma forma, você querendo receber informações de primeira mão dos nossos próximos vídeos, embaixo aqui você tem uma sinetinha, inscreva-se, clique ali. E ao se inscrever, sempre que nós tivermos um vídeo novo, você irá receber. Tá ok? Até uma próxima, então.